Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar continuidade a mais uma palestra a respeito dos conceitos que a Carral, ou igreja, deve restaurar para retornar à origem da Carral, ou igreja, que militou no primeiro século. Pergunto, será que a igreja evangélica, sem atentar para as festas bíblicas, consegue visualizar hoje o período em que estamos vivendo no planeta Terra? Com algumas exceções, acredito que não. Senhores, não podemos acreditar, aceitar ou admitir que o fim da lei ou da Torá é Cristo, como tem sido ensinado há séculos nos púlpitos e nos seminários no mundo ocidental, mas sim que o seu objetivo ou a sua finalidade é apresentar o Mashiach para a salvação da humanidade. Pois o próprio Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 12, a seguinte forma: a lei, ou Torá, é santa, o mandamento santo, justo e bom. Como uma coisa santa, justa e boa pode desaparecer com o tempo e tornar-se um mal tão perigoso? A Torá, ou lei, não foi dada para salvar, mas para manter aquele que foi salvo dentro do processo da salvação. Ela torna-se uma barreira, uma cerca para manter protegido o salvo. Sendo assim, senhores, precisamos da Torá, ou lei, agora e sempre. Pois as Escrituras dizem que Abraão foi justificado pela fé quando creu em Deus. Contudo, ele não deixou de guardar os mandamentos de Deus. Leia Bereshit, ou Gênesis, capítulo 15, versículo 6, e capítulo 26, versículo 5. Quem ensina que a Torá, ou lei, passou, esse é considerado, no judaísmo, um falso profeta. No Talmud babilônico, o Talmud mais completo e pelo qual o povo judeu não messiânico tem sua regra de conduta de vida, está escrito no Shabat 116b a seguinte expressão: não vim para tirar a Torá de Moisés, mas, pelo contrário, vim para estabelecer. A ideia de que a Torá, lei, passou, vem de uma interpretação errada do texto da carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, e do livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, traduzido de forma incorreta, quando o escritor diz: a lei e os profetas duraram até João. Quando o correto é: a lei e os profetas profetizaram o reino de Deus até João. Porque depois de João, o reino deixou de ser uma profecia e tornou-se uma realidade. Esta deve ser a interpretação correta, tanto para o registro de Lucas como para o de Romanos. Depois de ser batizado e apresentado por João no Rio Jordão, Yeshua, Jesus o judeu, deu início ao seu ministério terreno, ou seja, a reimplantação do reino de Deus na terra. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, o próprio Yeshua, Jesus, ratifica que ele não veio destruir, catalisar a Torá, lei, mas cumprir, melhorar, acrescentar ou ampliar, que no grego é plepossai. Ele não anulou nada, não retirou nada, pelo contrário, fez agravantes em alguns dos mandamentos da Torá. O que Yeshua, Jesus, de fato criticou foi o peso que as tacanotes, isto é, as doutrinas rabínicas, representavam para a conduta e vida do povo judeu. O que diz as escrituras sagradas sobre a Torá, ou lei? No livro de Êxodo 24:7 diz que devemos ouvir e obedecer a Torá de Deus. Agora veja que diz Lucas 11:28. Em Deuteronômio 5:29, 12:28, diz que a Torá, ou lei, é eterna, faz bem para sempre aos que obedecem. Portanto, não pode ser abolida, revogada ou deixada de ter validade para hoje. Veja o que está escrito no livro de Josué 1, 7, 8. Terceiro, em Deuteronômio 6, 7, diz que devemos meditar na Torá, ou lei, dia e noite. 4. Neemias 1,7 diz que ignorar a Torá, ou lei, é desprezar a Deus e, consequentemente, tem uma vida corrompida.
Veja o que diz o livro de Isaías 5, 24. 5. Isaías 42, 24. Diz que quem ignora a Torá, ou a lei, sai de debaixo da proteção de Deus. Consequentemente, fica exposto à ação dos marginais. 6. Malaquias 4, 4. Diz que devemos nos lembrar da Torá. 7. Salmo 19, versículo 7. Davi diz que a Torá, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Será que a Torá perdeu efeito que tinha? Acredito que não. 8. Salmo 119, versículo 1. Diz que, bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Quem acha que a lei passou, anda em perigo de vida. Isto é verdade. 9. Livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 29. Diz que a Torá, ou lei, nos mantém afastados dos caminhos enganosos e da falsidade. 10. Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 34. Diz que o entendimento dado por Deus é para nos levar à obediência da Torá, ou da lei. 11. Livro dos Salmos, capítulo 119, 72. Diz que a Torá, ou lei, é mais preciosa que a fortuna ou a riqueza em ouro ou em prata. 12. Salmo 119, 89 diz que para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Portanto, ninguém pode revogá-la ou modificá-la. Yeshua, Jesus o judeu, é a própria palavra de Deus. Portanto, quem não tem a lei, Torá, não tem Yeshua, Jesus. E agora, doutor, durma em paz com esta. 13, livro dos Salmos, capítulo 119, 98, diz que a Torá, ou lei, traz sabedoria. 14, o Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Pergunto, de que palavra estava falando o salmista? Da Torá, do Taná ou da Brit Hadashah? O salmista estava se referindo à Torá, isto porque o Taná estava ainda em formação quando o salmista fez o registro. O Taná só apareceu formado no ano 450 antes de Yeshua, quando o escriba Esdras estabeleceu a sua ordem para ser ministrado nos sábados. A sua fixação canônica só se deu no ano 90 antes do Machia, na cidade de Jânia, hoje Jaffa, na época sede do Sinédrio, e dirigido por Yohanan ben Zakkai. Quanto a Brit Hadashah, o Novo Testamento, essa nem ainda existia. 15. Livro dos Salmos, capítulo 119, 142. Diz que a Torá, ou lei, é a verdade. 16. Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 150. Diz que aquele que se distancia da Torá, ou da lei, segue seus próprios desejos e maldade. 17. O Salmo 119, versículo 165, diz que muita paz tem os que amam tua lei, e para eles não há tropeço. Tem muita gente tropeçando por aí, cegos pela venda colocada por Roma. 18. Romanos 3,31, diz que a Torá é confirmada e estabelecida pela fé. Portanto, senhores, no próximo encontro, continuaremos a apresentar provas que a Torá, ou lei, não perdeu a sua validade. Que o Eterno de Israel vos abençoe com paz de Deus, paz com Deus, com Bemamon, prosperidade econômica, e com Begut, segurança física. O Eterno, o verdadeiro Shalom. Amém, amém e amém.